Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O técnico Ramon Dias pode promover até 7 mudanças na equipe do Corinthians para o jogo desta noite contra o Internacional, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. E podemos ter duas novidades: Memphis Depay e André Carrijo entre os titulares no jogo de hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no 12 em Campo. Eu sou Ivan Andrade, seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto neste sabadão, 5 de outubro, e a gente começa falando aqui sobre o jogo desta noite, jogaço esta noite na Neoquímica Arena, jogo importante demais para o Corinthians, o campeonato chegando aí na reta final, e o Timão tem um compromisso muito importante contra a equipe do Internacional, que vem bem dentro do campeonato, mesmo com todos os problemas que passou, né, com todas aquelas as questões envolvendo lá a questão de chuvas, aquela tragédia ambiental que foi terrível, né, para o povo gaúcho. O Internacional se recuperou, né? Eu até falei esses dias aqui, não tem aquela música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. No caso do Inter, ele levantou, sacudiu a água e deu a volta por cima. O Inter hoje, que vem muito bem dentro do Campeonato Brasileiro, sendo o 7º colocado na competição, com 45 pontos e apenas 27 jogos. Então, o Internacional vem de forma muito boa dentro do campeonato. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade e o compromisso do Corinthians no jogo desta noite. O jogo é válido pela 29ª rodada do Brasileirão. São 38 rodadas, então estamos chegando na reta final de fato. Agora não dá mais para tropeçar. A rodada, né, esta rodada que começou na quinta-feira, ela não está sendo boa para o Corinthians, em termos de resultados. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense bateu o Cruzeiro por 1-0 no Rio de Janeiro, e ontem o Grêmio meteu 3-1 no Fortaleza. Então, se afastando também da zona do rebaixamento ali, essas três equipes. Tem um confronto que é muito importante para o Corinthians, que é Atlético Mineiro e Vitória, lá em Belo Horizonte. Dificilmente o Atlético Mineiro perderá esse jogo, mas é futebol, né? Uma vitória do Atlético Mineiro sobre o time baiano ajuda e muito o Corinthians. O outro adversário que está na briga ali diretamente, o Atlético Paranaense, que é o nosso próximo adversário, depois do Internacional, recebe o líder Botafogo, também não será jogo fácil. Então, esses dois jogos, basicamente, é que incomodam diretamente ali o torcedor corintiano. Então, temos que vencer, não tem outra alternativa. Ontem o Ramon Dias finalizou o treino e deve fazer aí até 7 mudanças na equipe em relação ao time que jogou contra o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil. Então, fez um trabalho, né, primeiro de aquecimento lá na academia, depois foram ao campo, muito trabalho de bola parada, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, e também trabalhou muito a parte de finalização, que é importantíssimo na situação em que o Corinthians se encontra dentro do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, eu vou colocar o campinho para vocês aqui, de um provável time, tá? Eu acho que está muito próximo disso que eu vou colocar na tela aqui para vocês a partir de agora. Dá uma olhada. No gol, Hugo Souza. O Corinthians não terá Fagner, que foi expulso contra o São Paulo. Então, Mateuzinho será o lateral direito. Kaká na zaga, ao lado do Félix Torres. Lembrando que o André Ramalho também foi expulso contra o São Paulo. Na esquerda, Matheus Bidu volta ao time. E no meio-campo ali, o primeiro, como fazendo a função mais de primeiro volante ali, o José Martínez. Charles e Breno Bidon disputam uma vaga, né? Talvez seja a minha única dúvida ali com relação a essa posição ali, tá? Como um segundo volante, ou Charles ou Breno Bidon. André Carrijo pintando como novidade entre os titulares, podendo ter a chance aí de começar uma partida, e o Rodrigo Garro. Acho que o Coronado fica como opção para o segundo tempo. Existe até uma
pequena possibilidade de Garro e Coronado jogarem. Não acredito muito. Eu acho que ele vai dar uma oportunidade para o Carrijo e deixando o Coronado como opção para o segundo tempo. O Memphis Depay surge como principal novidade no ataque e o Yuri Alberto também voltando ao time, né, titular. Ele que vem tendo uma crescente muito boa dentro da competição, né, contra o São Paulo, olha, contra o Flamengo, né, ele começou no banco de reservas, mas acho que é ele o cara para jogar ali ao lado do Memphis. O Romero está suspenso também, né? Tomou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, portanto é mais um desfalque. Então, assim, são várias mudanças, várias possibilidades, mas o time está muito próximo a esse. Se não for esse, tá? A exceção ali do Charles e do Breno Bidon, que eu tenho uma certa dúvida com relação a quem começa. O Charles foi bastante criticado no último jogo, talvez o Breno Bidon ganhe uma oportunidade para começar a partida. Bom, talvez a maior novidade, né, em termos de escalação inicial seja a entrada do Memphis Depay. O Corinthians fez uma preparação muito especial, muito específica para que ele recupere a parte física. É importantíssimo, é um jogador que não vinha atuando há mais de 2 meses e entrou poucos minutos, entrou 22 minutos contra o Atlético Goianiense, se eu não estou enganado, 25 contra o Fortaleza e mais uns 29 contra o São Paulo. E entrou no jogo contra o São Paulo numa roubadaça, né? O time já estava perdendo, estava com jogador a menos, e ele realmente não foi bem. Como não foi inscrito na Copa do Brasil, usou esse tempo para preparação, para aprimorar a parte física, para poder chegar ao mais próximo possível da condição ideal. Ainda não estará, mesmo começando como titular, não acredito que ele estará 100% fisicamente, e também, se começar como titular, não acredito que jogue os 90 minutos. Ele deve ser jogador para 45, no máximo 60 minutos aí, dependendo da condição física. Tá? Então vamos aguardar aí, mas existe uma possibilidade muito grande, uma tendência boa de que o Memphis Depay comece um jogo. E aí a gente vai poder sentir um pouco mais como é o desempenho do atleta iniciando uma partida. Diferente, às vezes, quando você entra. Né? De repente, o clima do jogo ele é completamente diferente quando você entra no decorrer dele ou quando você começa como titular. Quando você inicia entre os 11, você sente a partida mais de perto, você tem condições de fazer uma leitura diferente. Quando você entra no jogo, e dependendo de como está o jogo, você leva aí 10, 15 minutos para poder se achar dentro de campo. E a gente viu muito claramente isso, mesmo contra o Fortaleza, tendo dado uma bela assistência, e você percebe que é um jogador de extrema qualidade, né? A jogada que ele faz no gol do Pedro Henrique é de quem conhece, é de quem sabe, mas entrar no início do jogo é completamente diferente. Então, o Corinthians precisa de uma vitória hoje contra o Internacional. Teremos pré-jogo aqui no 12 em Campo a partir das 5h30 da tarde. O jogo é 7 da noite, perdão, 7 da noite o jogo. Então, a partir das 5h30, a gente tem o pré-jogo aqui com escalação ao vivo, com todos os detalhes, aonde você assiste, quem apita o jogo, o que aconteceu no dia de hoje, enfim, você fica bem informado aqui no 12 em Campo, então, a partir das 5h30, e claro, eu espero você. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, e a gente se vê 5h30 aqui no 12 em Campo. Valeu? Grande abraço, ótimo sábado a todos. Até mais, tchau.